E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem, tudo ótimo. Vamos começar com o terceiro, coronavírus 3. Algumas coisas que a gente precisa saber antes de saber sobre o coronavírus. Hoje a gente vai saber tudo sobre o coronavírus. Vamos desvendar todas as coisas que você precisa saber sobre coronavírus, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber: o coronavírus, o nome coronavírus, ele é um grupo de vírus, tá? Estou passando um laserzinho aqui para você ver. Ele é um grupo de vírus, então existem outros coronavírus. A gente já vai ver já. Quando as pessoas falam, quando você ouve falar assim, SARS-CoV-2 ou SARS-CoV-2, ele está falando da família a qual pertence o Covid-19, a qual pertence esse vírus. Ele é da família do SARS-CoV-2, que é a SARS-CoV é a sigla para inglês para Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Gostou? Deixa para lá. E vai gerar o nome da doença Covid-19, ok? Essa uma das coisas que a gente precisa entender, porque a hora fala Covid-19, ela fala SARS, ela fala coronavírus, e aí por que de tanto desses nomes? É que ele vem de um grupo maior, né, que é o coronavírus, até chegar no nome da doença Covid-19, tá bom? E o que é esse coronavírus? A gente viu nos vídeos passados, nas relações interespecíficas e intraespecíficas, né? Ou seja, nas relações que existem entre animais e entre biológicos, como no caso do vírus, que na verdade o coronavírus, ou melhor, o que ele é? Ele é um parasita, né? Ele é um parasita interespecífico desarmônico da classe dos endoparasitas, portanto por dentro. Ele é obrigatório, então ele necessita de ter um hospedeiro para poder se manifestar. Ele tem transmissão direta por gotícula e aerosol. Tem um vídeo falando nosso lá anterior, dá uma olhada lá. Transmissão indireta por gotícula, poeira e veículo com porta de entrada respiratória. Pele não íntegra, aliás, a porta de entrada respiratória por pele não íntegra e íntegra. E também mucosa, como boca, olho, nariz, né? Sobretudo, esses aerossóis entram, as gotículas podem tomar contato com a nossa boca e é o que acontece, né? Os hospedeiros suscetíveis são humanos e animais, então ele pode infectar tanto humano quanto animal. E o agente infeccioso é vírus, é o tipo vírus, né? Isso, o reservatório, né, pode ser humano, ambiental e animal. Quer dizer, ele pode ficar no ambiente e ele pode estar transitando aí por animais, ok? Esse é o jeitão do coronavírus, né? O coronavírus, ele tem esse nome por conta dessas coisinhas que você está vendo nessa cor meio amarelada aqui, né? Que a gente vai chamar de espículas, né, na sua superfície. Aí lembra, eu estou falando de coronavírus, então existem outros tipos de vírus que têm essa mesma conformação aqui, beleza? Ele tem uma molécula de RNA, né? Tem um envelope que o envolve e tem algumas proteínas aqui, né? E tem algumas estruturas e algumas substâncias aqui que estão presentes nele. Ele é uma entidade, um ente bastante simples na sua conformação, beleza? Vamos. A família do coronavírus, ela possui 7 integrantes, né? São 7 integrantes que ela tem, todos eles têm esse jeitão aqui, ó. Tá vendo? Você vê que ela tem as espículas estão desenhadas do lado de fora aqui, né? Mais as estruturas externas. Todas elas têm um nome porque todas elas provocam determinadas reações do corpo humano. 7 coronavírus, né? 7 vírus da família do grupo do corona, vamos colocar em termos corretos, causam doenças em seres humanos, ok? 4 delas, essas 4 aqui, causam doenças respiratórias leves, né? Às vezes quando você vai tomar vacina, você vai tomar
você pega esse tipo de gripe, não põe você fora de combate, né? Você passa mal, tem um resfriadinho e vai passando. E uma coisa que tem que destacar é que a gente tem o hábito de passar a gripe andando para todo quanto é lugar sem tomar nenhum tipo de precaução, né? Mas esses vírus, eles causam, eles rodam o mundo, eles vão rodando o mundo todo, só que eles não provocam mortes, né? Tá certo? Essa é a diferença quando você fala que nós temos outros três tipos, outros três grupos de coronavírus que causam síndromes respiratórias graves, eles provocam morte. É o caso da SARS, que surgiu em 2012, depois temos a MERS, que surgiu em 2012, 10 anos depois, que ainda está presente no Oriente Médio, na região do Oriente Médio, e a 2019 nCoV, que é o Covid-19, que a gente chama de doença respiratória aguda grave, que tem provocado aí, é o motivo para a gente estar conversando com vocês sobre esse assunto. Ok, vamos tipificar o Covid-19. O Covid-19 é um vírus da classe um vírus RNA, né? Então é um vírus que contém na sua base, na sua informação, ácido ribonucleico, ok? Ele é da classe dos coronavírus, como a gente já viu. SARS-CoV-2 é o nome dele e a doença, a família dele, a doença é a Covid-19. Ele aparece no Brasil ele aparece em exatamente no dia 26 de 2 de 2020, onde foi registrado o primeiro caso de Covid aqui nas terras brasileiras. O ponto forte dele é a alta transmissibilidade, ele passa com muita facilidade para o próximo infectado, e o seu ponto fraco é que ele é muito simples, tá? E pode ser destruído com água e sabão, por isso que se recomenda que você lave as mãos. Mas por que pede para fazer com álcool, cara? Ele pede para fazer com álcool, para você limpar as mãos, fazer higienização com álcool, porque é mais prático, né? É mais prático fazer isso, mas o efeito é o mesmo, tanto do álcool quanto da água e sabão, quanto cloro, quanto... E aí o pessoal vai falando, olha, se passar tal produto mata, não sei o que, tarará. Então tem os produtos, mas aí depende muito da ação humana no ato de se higienizar, ok? O quadro clínico do Covid-19 é tosse, febre, geralmente tosse, febre, fadiga e dispneia. O que é dispneia? Falta de ar, tá bom? Os primeiros casos de coronavírus em seres humanos, eles foram identificados na década de 60, um tempo que você nem estava nascido ainda, né? Eu já tinha já os meus, deixa pra lá. Mas na década de 70, 60, década de 60, o homem estava mandando, nessa década que o homem foi pela primeira vez para a Lua, a gente estava aqui com alguns problemas sociais, o professor de história pode falar para você, por conta da política que no Brasil estava conturbada, etc, etc. Surgem os primeiros casos de coronavírus em seres humanos, a despeito de toda a história que acontecia ali, né, no mundo. O coronavírus, então, é uma grande família de vírus e que a gente vai encontrar onde? Né? Nós vamos encontrar em porcos, camelos, morcegos, gatos e também humanos. Alguns desses vírus eles vão atravessar a barreira interespécies, né? E aí ele vai infectar as pessoas, podendo causar essas doenças, e ele vai variar desde um resfriado comum até a sua forma mais grave, que é as síndromes respiratórias. Tem a do Oriente Médio, que é a MERS, que a gente viu no slide acima, e a SARS, que a gente viu lá também no slide acima. A MERS, por exemplo, é uma coisa interessante que conta-se que ela foi transmitida pelo contato do humano com o camelo, né? Então vamos ver como é que a SARS chegou até a gente. Mas o hábito que a gente tem de conviver com animais ou de ter contato constante com outros animais e de outras espécies pode sim acarretar em doenças que são comuns tanto num quanto no outro, tá certo? Em tempo, porco pega gripe, camelo pega gripe, morcego, gato, galinha, rato, todo mundo pode pegar gripe, tá bom? As doenças infecciosas, né, elas meio que direcionam um pouco a história da humanidade, né? Então, uma das coisas que podem acontecer e que acontece toda vez
que em pandemias e doenças que aportam seres humanos e outros tipos de animais, é dizimando populações, como está acontecendo agora. Muita gente morrendo, né? Já aconteceu isso antes, já aconteceu por vários momentos. A última grande epidemia matou milhões de pessoas, né? Conta-se que em 3 anos 50 milhões, né? A depender da fonte que você pegar. Agora está matando muitas pessoas, né? É uma coisa que a gente ainda não resolveu, né? Uma das coisas que acontece é promover êxodos. Que é êxodos? São grandes grupos de pessoas saindo de um lugar e indo para outro lugar, para que se livre, por exemplo, da doença, né? A propicia miscigenação, ou seja, na medida em que eu saio de um lugar, do ponto onde eu estou, e vou para outro ponto, é comum que haja mistura de raças, né? Depois a gente discute um pouquinho isso quando a gente estiver falando de genética. Fortalecendo ou enfraquecendo povos, né? Relativo, dependendo daí daquilo que pode acontecer. Às vezes povos tecnologicamente superiores tendem a dominar povos tecnologicamente inferiores, tá bom? Depois a gente também é uma questão de história, depois a gente também pode brincar um pouco com isso, tá bom? As doenças infecciosas, elas acompanham a humanidade desde sempre, tá, gente? Elas, desde o início da vida na Terra, os seres vivos caminham juntos, a gente caminha junto com os seres vivos, até porque somos seres vivos, e temos interações, inclusive, profundas com eles. Muitas das nossas alterações físicas, genéticas, foram causadas também pelas interações entre aquilo que a gente vai chamar de doenças e doenças infecciosas, no caso dos vírus, tá bom? O homem foge então da África em direção à Europa e à Ásia devido a doenças e intempéries. Intempéries condições de clima, ou seca, ou muita chuva, ou muito frio, entende? Então, o homem precisa de um certo ambiente para que a gente possa sobreviver. Ele altera esse ambiente e se adapta a ele para tirar proveito disso, e o resultado aí está a humanidade da forma como você a conhece, né? A criação de cidades aí, ela então vai propiciar, vai facilitar a transmissão de doenças infecciosas, e aparecendo aí também as pandemias, na medida em que a gente começa a ter contato com pessoas do mundo todo, tá? Outra grande, uma das coisas que acontece são aglomerações, né, guerras e desastres. Desastres inclusive naturais, eles precedem grandes epidemias. Então toda vez que você vê que tem notícia que tem um furacão lá nos Estados Unidos, que é comum aparecer na televisão, ou um tsunami em determinadas partes do mundo, como na Ásia, ou ainda grandes desastres, como acontece às vezes no Brasil, epidemias podem surgir a partir daí, tá bom? E uma das coisas que acontece para disseminar as doenças é o progresso da humanidade, né? Algumas facilidades que nós temos, nós vamos ver algumas delas, eu vou apontar para vocês, facilitam aí o desenvolvimento das doenças, né? O Covid-19 ele aparece pela primeira vez exatamente no dia 31 de dezembro de 2019, onde havia um caso de pneumonia, que a gente chama de etiologia desconhecida, ou seja, a gente não sabe de onde veio, o que estava causando aquilo, isso lá na cidade de Wuhan, lá na China, né? Cidade de Wuhan que tem aí 11 milhões de habitantes lá. Já no dia 3 de janeiro de 2020, ou seja, alguns dias, 4 dias depois, 44 pacientes foram notificados com essa mesma
etiologia, com essa mesma pneumonia, e aí já se relatou para a Organização Mundial de Saúde e pelas autoridades da China, dizendo assim, olha, tem alguma coisa acontecendo ali e a gente não sabe o que está acontecendo. Veja bem que a palavra surto, ela vai falar muito para a gente antes de se transformar em pandemia, tá? Alguns desses pacientes trabalhavam como vendedores ambulantes ou fornecedores de um mercado grande que tem lá em Wuhan, que é um mercado de frutos do mar, mas que vende vários animais vivos, aves, morcegos, cobras, entre outros, né? A saber, a China, ela é um país extremamente populoso, mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas vivem lá na China, então é comum em povos onde a população é muito grande, os alimentos serem bastante variados, né? E por isso que você vê lá, mas eles comem aves, comem morcego, cobra, comem. Nós também comemos uma série de coisas que, se for olhar para o senso comum, não se comeria. Né? Em 3 de janeiro, então, para manter o foco aqui, o gene foi sequenciado lá na China. Então, em 7 de janeiro, olha como tá, foi rápido, foram rápidas aí a linha de acontecimentos para chegar a algumas conclusões que nós vamos chegar. Em 7 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde anuncia o novo coronavírus e ele foi classificado como 2019 nCoV. E ele era o responsável por esses casos de pneumonia com essa etiologia ou com essas causas e esses sintomas e uma série de coisas que ainda não foram conhecidos. No dia 11 de janeiro de 2020, enquanto a gente estava em férias, enquanto alguns de vocês estavam se divertindo, pensando no que ia fazer, alguns de vocês já olhando para 2000, achando, vou procurar emprego, vou fazer algumas coisas, então surge e já saía então o teste de diagnóstico do Covid 2019 através de uma técnica chamada de PCR-IRT, tá? E em fevereiro de 2020 o nome oficial sai, Covid-19. A cidade de Wuhan, para você, nós estamos no Brasil, tá? Aqui São Paulo, para quem mais ou menos aqui, onde está na ponta do plotter, aqui em São Paulo, aqui São Paulo. A cidade aqui é China, aqui é a China, tamanho da China, tamanho do Brasil, para quem está curioso para ver aí de onde surgiu isso. Né? A cidade de Wuhan, lá na China, aqui eu já estamos no país da China, Wuhan, ela está mais ou menos neste ponto aqui, tá certo? Se quiser, depois dá uma entradinha lá no Google Earth, dá uma olhada lá, dá para você ver até como é lá as ruas de Wuhan. Mas o primeiro caso do coronavírus surgiu aí, só para a gente ter uma localização geográfica da doença. Como é que ela se espalha? Basicamente, a gente tem esse costume, veja só, a facilidade de transporte pelo mundo todo através das rotas, dos desenhos e rotas de aviões que passa por todos os países e por todos os continentes deste planeta, qual nós chamamos de planeta Terra. Bom, como é que é a transmissão entre animais, como funciona a transmissão de animais e seres humanos? Vamos dar uma olhadinha para a gente entender o contexto, entender o coronavírus dentro desse contexto. Vamos perceber então que os vírus estão na natureza, em vários lugares, em todos os cantos, nós temos uma variedade muito grande deles. Vão se utilizar de vetores. Então eles vão se infectar, no caso morcego, rato, macaco, pernilongo, inseto, carrapato, pulga, animais como vaca, porco, galinha, ou todos esses animais, e eles vão infectar também os seres humanos, e os seres humanos vão transmitir para outros seres humanos, e aí, através do advento de comunicação que nós temos, de transporte, de contato humano para humano, a gente acaba transmitindo e levando junto conosco esses seres e aí infecta o mundo todo, tá certo? É só um desenho explicativo para ver como é que surge a coisa. No caso da SARS, síndrome respiratória aguda severa, ou chamada SARS, e o COVID é o SARS, que é SARS-CoV-2, ele se origina, né, fazendo testes de DNA, a gente percebe que ele se origina a partir de morcego, né, a partir de morcego, e infecta também lá, foi identificado o DNA de uma espécie de gato lá na China chamado de gato civeta, né?
que ele também transmite esse vírus da SARS, né? E eles acabam infectando o ser humano, tá bom? Então, mas como é que a gente sabe que é isso? É só fazer o teste de DNA e você vai ver lá, né, que você vai ver, através dos testes a gente consegue enxergar que existe DNA desses animais presentes, ou sequências genéticas, vamos falar o termo correto, sequências genéticas, não DNA, sequências genéticas de morcego, de gato, presente no SARS, comprovam para a gente, mostram para a gente que foi através desses animais que foi tomado contato com o ser humano, tá bom? Eu já sei qual é a pergunta que você está fazendo e a gente já vai responder ela. Pronto, aqui. À medida em que ocorre a interação entre humanos e animais selvagens, aumenta o risco dos organismos serem transmitidos para nós. Então, quando a gente está aqui alimentando animais, no caso aqui a menina alimentando um macaquinho, ou lidando com com gatos, lidando com cachorros, lidando com papagaio, lidando com animais, tendo manejo com esses animais, seja para fins domésticos, fins de para fins domésticos, vou fazer um carinho, vou ficar lambendo a boca de cachorro, é comum a gente ver isso. Eu vou ficar beijando o gato, também é comum isso, né? Esse pode ser os mais tranquilos, né? Que está dentro do costume da nossa. Mas também há interações com ratos, interações com pulgas, interações com outros tipos de animais que propiciam essa transmissão entre humanos e animais, ok? Aí fazendo essa transmissão de patógenos aí, tá bom? Mas é assim que funciona. A curiosidade para você, quem tem estômago fraco, tira o olho agora, porque aqui você vai ver uma série de animais que foram comercializados no mercado de Wuhan, ok? Você está vendo sim aí cobras, você está vendo aí um tipo de animal esquisito que eu não vou falar que é, para você não ficar impressionado, mas é aquilo que você pensa que é mesmo. Você tem outros tipos de peixes, né? Tá vendo aqui, ó? Série de peixes no mercado da China. Olha que a movimentação aqui, ó, é uma movimentação normal, comum de uma feira que a gente tem aqui no Brasil. E o advento feira é uma coisa que acomete toda a sociedade humana, desde sempre, quando a gente leva ao mercado os produtos para vender, e esses mercados também são pontos de transmissão a partir do momento que eu compro um animal infectado, tá certo? Vamos continuar. Aqui você está vendo uma imagem desse mercado de Wuhan, né, no Brasil. Mas não tem isso no Brasil? Vou voltar a insistir. Tem, muito. Né? Então não é uma questão de você ficar aí, de ouvir algumas coisas que a gente ouve, que na China os caras são esquisitos. Não, não é esquisito não. Nós somos iguais, nós somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Não tem jeito. Tá? Então, vou no mercado, vou comprar uma coisa aqui, vou comprar uma coisa ali, a gente consome animais. Agora, quais animais, não existe, né? Existe aquilo que vai nos proporcionar energia, vai nos proporcionar alimento, e aí vai do paladar de cada um, tá? De cada cultura, aí vem o respeito à diversidade de cada um, o respeito como é que fala? A diversidade, a cultura e a história daquele país, tá certo? Ó, quer ver um exemplo aqui, ó? Nós temos algumas rãs aqui. No Brasil também nós consumimos rãs, tá certo? Vamos continuar. A aglomeração de pessoas, que aqui é comum em várias partes do mundo, sobretudo em regiões bastante mais pobres e tal, que acontece na China, acontece no Brasil. Esse é o tipo de cena, esses aqui são refugiados, né? Esse é o tipo de cena que é comum, estava comum no período pré-pandemia, era comum a gente ver notícias de pandemias acontecendo o tempo todo. Perdão, falei bobagem, de migrações que acontecia sobretudo na Europa, de grande número de pessoas, milhões de pessoas saindo de um ponto e indo para outro. Óbvio que você vai levar a condição de higiene precária, também vai sair de um lado e vai para outro lado, levando doenças também. Tá bom? Degradação do meio ambiente também é um outro fator que influencia na transmissão de doenças, ajuda a disseminar doenças do tipo do Covid, seja porque a gente causa uma pressão nos animais silvestres que acabam indo
acabam invadindo o espaço humano, seja porque a gente também, na queimada, dizima também vírus, bactérias, materiais de estudo que a gente possa encontrar através do estudo desses animais, através do estudo desses entes biológicos, através do estudo da fauna e da flora. A gente, ao tacar fogo, ao degradar o meio ambiente, a gente também perde uma carga biológica genética muito valiosa, de valor incalculável, para a cura de determinadas doenças, certo? Saneamento básico, que é comum nas classes pobres, e vamos lembrar que no mundo todo o número de pessoas pobres é muito, infinitamente maior do que o número de pessoas ricas. Pessoas que vivem abaixo de linha de pobreza de $1 são espalhadas pelo mundo todo. Olha, você tem visões horrendas, não só lá fora, como aqui no Brasil, sobretudo no Brasil, país onde a gente vive, e eu estou falando para grupos de pessoas que vivem em condições às vezes parecidas como essa que a gente está demonstrando aqui. Isso é um problema sério que a gente tem que resolver, porque assim, a Covid hoje ela é foco, mas nós temos muitas outras doenças que são oportunistas e que se aproveitam dessa questão da nossa vida precária, da vida de pobreza, para poder se disseminar diante da população, trazendo a óbito pessoas, tá certo? Vamos então dar uma olhada nas classificações de sinais e sintomas do Covid-19. E nós vamos apresentar três grandes grupos: os sintomas leves, sinais de sintomas leves. Depois nós temos os sinais de sintomas moderados e os sinais de sintomas graves. Nos sintomas leves nós vamos ver desde a anosmia, que é aquela coisa de perder paladar, perda de cheiro e tal, a geúzia, coriza, diarreia, e aí vem tosse, mialgia, fadiga, cefaleia, dor de cabeça, aquela coisa toda. Esses são que são considerados sintomas leves. E a gente pode evoluir ou pode já entrar com os sintomas moderados. Uma tosse mais persistente com febre, né? Isso diariamente. Essa tosse ela tem uma progressão e ela vai piorando, né? E depois, isso faz com que se aumente o fator de risco. Quando você fala em moderado, hospital na certa. Aliás, os sintomas leves já deve se ir ao hospital. Sinais de gravidade: tem a síndrome respiratória aguda grave gripal, e ela vai aparecer um desconforto respiratório extremamente alto, uma pressão no tórax, uma oxigenação menor que 95%, né? Isso vai ser acusado no aparelho chamado oxímetro. Por isso que o pessoal chega e fala: eu queria ter um oxímetro para ver aqui se tiver com uma concentração maior que 95% de oxigênio no sangue, então corre para o hospital porque você já está dando sinais de gravidade, caso você esteja com o Covid. Ou aí você percebe também a coloração azulada de lábios ou o rosto, né? E nas pontas dos dedos em alguns casos, são sinais de sintomas graves de Covid, né? A medicina trabalha com esses três grupos para orientar para onde você vai, ou para onde a pessoa infectada. Não quero que você vá, não entenda isso, foi só um exemplo, mas para onde a pessoa infectada de Covid-19 vai, de acordo com o grau de gravidade dos sintomas a qual está passando nesse momento. O tratamento do Covid, então, ele vai ter três fases, né? A primeira fase, que vai do 1º ao 5º dia da manifestação. A segunda, do 6º ao 14º dia. A terceira fase, após o 14º dia. Informando que a fase 2 é dividida em duas grandes fases, que é o tratamento da fase 2A. Aqui é o principal foco do paciente, quando ele chega precoce ao serviço de saúde. E depois a fase 2B, que é um tratamento menos efetivo, mas ele não tem muita eficácia, esse tratamento, segundo a literatura atual, por um simples motivo. A gente ainda não sabe como tratar a coronavírus adequadamente. Tem muita discussão e pouca efetividade, e a saída única é a vacina. Nós vamos discutir um pouco isso depois. Mas há possibilidade de você ter sequelas como fibrose pulmonar, doenças neurais e cardiopatia, que são doenças do sistema cardiorrespiratório.
entre outras. A fase 3, ela tem um alto custo porque você tem que entubar, você tem uma alta taxa de mortalidade para quem entra neste grupo, uma série de coisas que a gente vai... Eu vou até mostrar para vocês um quadro para você poder entender melhor isso, tá certo? Vamos discutir um pouco mais essa questão. Esse é o quadro. O quadro que se apresenta é um quadro de classificação da doença. Observe aqui que nós vamos entrar naquela discussão de quem é assintomático, se a imunidade eu sou imune, se o jovem é imune, se não é, se o velho é porque tem. E tem uma série de coisas que a gente discute. A pandemia virou uma geleia geral de informações que a gente precisa organizar essas informações, e essa é a tentativa e esse é o ponto que a gente está aqui, organizar essa informação para que você leve essa situação a sério, né? Você não tem, você não pegou, bom, não vamos nos ater agora, vamos até ao ponto técnico aqui. Se você perceber aqui do lado, ó, aqui está dizendo o seguinte: 30% daqueles que contraíram coronavírus se demonstraram ser assintomáticos. Perceba que há uma estabilidade no caso leve, no caso grave e no paciente crítico. Ó. O assintomático, considerado então casos leves, né, está na casa dos 30%. Mas observe o seguinte: os assintomáticos, eles desenvolvem, até então os estudos demonstram, uma imunidade, né, uma imunidade maior. Mas o período de transmissão, ele passa do assintomático, ou seja, ele não vai apresentar nenhum sintoma da doença, ou sintomas extremamente leves da doença, só que ele continua transmitindo. É aqui que está a gravidade que as pessoas não falam. Né? Não é porque eu sou assintomático que eu não estou transmitindo, estou transmitindo para outras pessoas. Depois que acabou o período aqui de incubação, que o organismo já trabalhou, o organismo já se imunizou em cima do vírus, do coronavírus, do Covid-19, para então o período de transmissão e a pessoa fica imune a esta cepa, a esse vírus, perdão. Agora, há de se perceber que o risco aqui, o período de transmissão dele é grande. Então não é tipo, eu vou pegar porque eu sou assintomático, porque eu sou isso ou aquilo. Não vem com essa conversa. É sério a conversa, é sério o papo, é sincero o negócio. Dos sintomas leves a moderados, que acomete 55% dos casos pesquisados aqui, os assintomáticos, eles evoluem para sintomas leves e moderados. Aqui aparece anomia, aparece um pouco de falta de ar e tal. E aí depois ele adquire, de um certo tempo, de passar essa fase, que vai durar de 15 dias, aí, no mínimo, ele adquire aí a imunidade. Mas olha o período de transmissão como se alonga aqui, quem é moderado. O período de transmissão aqui vai até aqui, e o período de transmissão vai vem até esse ponto aqui, né? Para depois ele não ter mais perigo perigo de transmissão aqui embaixo. A imunidade dele, ó, ele já começa a ficar imune, mas embora ele esteja imune, ele fica mais tempo do que o período para quem tem a manifestação leve transmitindo. Agora a pergunta é como que você vai saber isso? Uma das formas que se tem de países que conseguiram fazer esse tipo de coisa fez testagem na população, para pegar logo na primeira fase. Para pegar aqui, ó, pegar lá na primeira fase. Não no assintomático, né? Mas para pegar na primeira fase, né? Pegar do primeiro ao quarto dia, pegar e já começar a fazer trabalhos de isolamento. Para quê? Para ele parar de transmitir antes de chegar no período de transmissão. E ficar com ele durante o período todo, de que vai até 14, 15 dias. Aqui você vai entender por que as pessoas tiveram que ficar no Brasil, no navio lá no litoral aqui de São Paulo, Santos, se não me engano, teve que ficar lá durante 15, 20 dias ali, até que todos eles parassem de transmitir. Como é que você vai medir o fator de transmissão de acordo com a gravidade de quem pegou a doença, quem pegou Covid naquele navio? Quem pegou Covid naquele navio foi para o hospital e ficou internado, mas ainda assim a gente tem aqueles classificados como assintomáticos que continuam transmitindo lá no navio. Então você vai soltar eles? Não, não vai deixar eles lá até que o período de quarentena ali, né, ou melhor, o período de quinzena, que é o termo mais correto, o período de quinzena se dê. Em alguns casos, quarentena sim, tá? Vamos lá. Até que todos tenham
parar, passar do seu período de transmissão. Então, muito cuidado com as conversas que a gente ouve, cuidado, bom, enfim, vamos continuar aqui. Os de leve a moderado, então, ele vai do assintomático, né? Assintomático todos podemos desenvolver até um período que a gente não sente nada de incubação até que a doença se manifeste ou não. É neste caso aqui, ó, que eu vou insistir, que você está vendo, ó, daqui, ó, ele evolui do assintomático para sintomas leves. Aqui, do assintomático, ele passa para a imunidade. Entretanto, todos eles transmitem. Vamos continuar aqui. O grave, 10% dos casos estudados aqui nessa pesquisa, 10% dos casos que foram graves, ele evolui do assintomático para sintomas graves, que é aquele que a gente mostrou lá em cima, que aí hospitalização em quarto de enfermaria, aqui é o próximo passo, porque ele não vai aguentar ficar onde ele está. A imunidade aqui dele, ó, começa a atingir, ó, a imunidade dele começa a aparecer aqui nessa fase, mas olha só, período de transmissão, olha só. A transmissão do vírus, para quem está a evoluir para o caso grave, ela é o tempo todo, ok? Por isso, dos procedimentos médicos, dos procedimentos que você tem que ter, internando a pessoa, deixando a pessoa lá, cuidando da pessoa da melhor maneira possível para que a pessoa possa se recuperar e possa se debelar dos sintomas graves. Olha que todos são assintomáticos, aqui também é assintomático. E depois ele evolui para grave. Nos pacientes críticos nesse estudo, 5% desses pacientes vão para o estado crítico. Assintomático, olha só, período de transmissão assintomático para todos, de novo. Ele evolui para sintomas graves. Aqui ele vai para CTI, Centro de Tratamento Intensivo, com ventilação mecânica, não é bonito de se fazer nem de ver, tá, gente? Ele é caro, por isso que ele é caro, tá? Ele acaba se transformando num paciente mais caro. Portanto, o período de transmissão aqui, já vou mandando logo para vocês a visão, olha só. Todo o período, ou ele evolui para óbito, ou evolui para imunidade. Os que evoluem para óbito, você está vendo os números aí na televisão o tempo todo. Em qualquer lugar, entra na internet, você já viu os períodos de... Né? Vamos discutir um pouquinho isso depois, vamos evoluir aqui nas informações técnicas que você precisa saber sobre o coronavírus. Aqui a conversa é outra, tá certo? Aqui a gente está tentando mostrar para vocês como que a coisa é estudada, vista, e como que a gente tem que ver as coisas, e como que a gente tem que tratar as coisas com seriedade. Nós estamos falando de vidas de pessoas que estão morrendo na razão de 5% aqui no Brasil para um número X de infectados. E aí então, bom, enfim, vamos lá. Vamos para algumas considerações aqui que a gente considera importante. O paciente infectado com Covid-19 pode desenvolver choque séptico, ou seja, colapso no sistema circulatório. Pode desenvolver insuficiência renal aguda, né? E a insuficiência renal aguda é uma das causas uma das causas da mortalidade aí, do paciente virar óbito. Não há comprovação de estratégia de tratamento específica e eficaz. Muitos estudos que a gente tomou contato prescrevem uma série de medicamentos que não estão comprovados a sua ação específica. A minha mãe dizia o seguinte, prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém, e que o que não tem remédio, remediado está. Então, cloroquina, remédios que estão falando aí, que falam no mercado, canja de galinha, chá de picão, todos eles têm o mesmo efeito. E aí a gente vai, mas aí as pessoas dizem que melhoraram. E sim, existe o que a gente chama de efeito placebo. Dá uma estudadinha para ver o que é efeito placebo, que é o que parece acontecer com pessoas que em tratamento de Covid toma aí esses remédios que não tem comprovação, muito pelo contrário, sem um acompanhamento médico, ele pode complicar a vida de quem toma Covid-19. O que tem que fazer disso? Bom, você tem que se proteger, tá? Não deixar pegar, né? Não cair na conversa. Bom, enfim, vamos lá. A relação risco-benefício de para tratamento comumente usado
como corticosteroide, ainda não são claros, apesar de utilizados. Tem médicos e o pessoal vai dar para ele, prescreve aí esse remédio, e é o mesmo para mim, é o mesmo que dizer dá canja de galinha, dá chá de picão, chá de erva cidreira, dá qualquer coisa para ele a melhorar, porque o simples fato que na verdade não há um protocolo de atuação sobre o Covid-19. Nós temos que lembrar que o Covid-19 é uma gripe, ok? E gripe, a gente não tem uma cura específica, senão a vacina de alguns tipos específicos de gripe, que vai atingir aquela cepa específica, mas que um tratamento geral para a gripe é simplesmente diminuir os sintomas dela, né? Dor de cabeça, coriza, até que ela passe, né? A gripe normal 5, 6, 7 dias, 8 dias, às vezes você fica com uma gripe forte aí. Lembrando que o Covid-19 é uma gripe que mata, tá bom? Vamos continuar. E diante desse quadro que a gente apresentou para vocês agora, quais cuidados que a gente tem com o paciente que é acometido, tem Covid-19? Veja que uma das coisas que se aprendeu com a pandemia é que as pessoas que têm doenças crônicas, sobretudo, especificamente aquelas que são descontroladas, têm maior risco de complicações fatais. É, é, Tá, se tem complicação fatal e isso piora com, essas, com essas doenças crônicas, né, como diabetes, hipertensão, asma, ou o que a gente vai chamar de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, chamada no meio como DPOCs, o cuidado com essas pessoas ele é extremamente maior, porque a evolução para a forma grave do Covid ela é quase que certa. Né? Então, aquela conversa de que vamos pegar a gripe aí e já pega logo, aí fica imune, a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente pode estar decretando o nosso próprio óbito, nossa própria fatalidade pelas regras que a gente rege, né? Que a gente mesmo rege pra gente. Então, qual é o comportamento que eu tenho diante da pandemia do Covid-19? Um comportamento irresponsável, porque ela tem essa característica aí, né, que a gente está mostrando para você. Isso é claro, então quer dizer, e aqui a gente está reforçando a necessidade que para esse público que tem alta vulnerabilidade, o isolamento social, a higiene pessoal, a adesão ao tratamento proposto pelo médico na discussão de quais seriam as estratégias melhores a serem utilizadas aí, principalmente pelo número, por exemplo, de fumantes aqui que a gente destacou para você. São 7 milhões de pessoas que fumam no Brasil hoje. Essas pessoas que fumam têm que ter cuidados especiais, porque elas já têm o seu pulmão debilitado e a Covid ataca exatamente as vias respiratórias, que é as vias que são debilitadas pela utilização do fumo. Então elas precisam ser assistidas de maneira diferente. Nós temos uma responsabilidade sobre todo mundo, de todas as pessoas e do mundo todo, sobretudo aquelas pessoas que estão presentes no nosso meio, na nossa família, no nosso estado, cidade, país, bairro e no nosso planeta. Vamos lá, vamos ver alguns dados mais detalhadamente sobre o coronavírus. Vamos pegar o panorama mundial do corona, com números hoje de 15 do 8, né? E trabalhar com esses dados um pouquinho para vocês entenderem. No mundo nós temos cerca de 20 milhões de casos de Covid-19, né? Sendo que 286 mil novos casos aparecem todos os dias no mundo todo. Nós temos 751.154 mortes, sendo que 6 mil delas são computadas por dia. Né? Até 14 de agosto foi 6.713 mortes de um dia para outro. Então as pessoas acometidas no mundo todo de Covid, 6 mil delas sendo tratadas nos médicos, sendo tratadas, acabaram falecendo de ontem para hoje, tá certo? Aqui de 14 de agosto, de 13 para 14 de agosto. Nos Estados Unidos,
possuem o maior número de mortes por 100 mil habitantes, ou 100 mil pessoas. 168 mil pessoas morreram nos Estados Unidos, num total de 5 de casos, né? Num total de casos de 5 milhões de casos nos Estados Unidos, e a mortalidade lá é de 51,4 por 100 mil habitantes. O que isso quer dizer? Que o número de pessoas, 161.105, representa 5% mais ou menos do valor total de casos infectados, e o Brasil é o segundo maior. Nós vivemos num país onde ele é o segundo, sofre com a pandemia, com o segundo maior número de infectados, de casos e número de mortes. 105 mil pessoas já morreram nesse país, advindo da evolução do coronavírus para seu estado grave. E lembrando que não se brinca com esses números dizendo que ele é mais ou menos relevante, porque ele é relevante para quem morreu. Nós temos 105.490 famílias que choram os seus mortos, né? 50,4%. Então, cuidado, a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala algumas coisas desmerecendo a pandemia, desmerecendo os cuidados que nós temos que ter, desmerecendo as indicações que a gente precisa fazer. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque acontece, né, a qualquer momento pode bater na nossa porta, se já não bateu, tá certo? Depois vem México e Índia, que tem os números também relativos, mas são menores já, e a discussão segue no nosso meio aqui. O Brasil, né? O Brasil atingiu 105 mil mortos, ou 105 mil óbitos pelo coronavírus. Desses, 1.300 foram registrados nas últimas 24 horas. Esses dados são do dia 13 para o dia 14 de agosto de 2020. O país hoje soma 3 milhões de pessoas diagnosticadas, e nós trouxemos aqui para você a curva aqui, começando em 19 de março, né? Quando foram registrados, começou-se a fazer a média histórica, registrar com mais seriedade. Nós estamos numa linha de estabilidade com um viés de queda aqui agora, vamos ver se vai diminuir ou não, mas não é motivo de comemoração, porque nós estamos há muito tempo no pico, né? Nós estamos desde maio no pico, precisamente dia 18, 22 de maio, nós estamos em agosto já, e esse pico não cai. Aqui nós estamos vendo a evolução da média móvel de mortes. Então, a maioria dos estados mantém aí uma certa estabilidade. Vamos ver, o que está em verde aqui, ó, ele está em queda. O caso do coronavírus lá, nesses estados registram queda, né? O que está em vermelho, ele está crescendo, está acelerado, né? Minas Gerais, por exemplo, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso do Sul, né? E estável naqueles que estão em amarelo, excluindo aqui São Paulo, né? O estado de São Paulo todo está na fase aí amarela. Então a ideia é que se chegue na fase verde para a Covid-19. Agora vamos pensar, existe só Covid-19 de doença nesse país? Como será que está as outras, né? As outras doenças, as outras epidemias, sobretudo aquelas causadas por falta de saneamento básico, que a gente trabalhou lá em cima, trabalhou nos slides lá em cima, né? Então, porque agora o estudo mais específico, a gente está prestando atenção no Covid, porque, bom, eu posso morrer, né? Porque eu vou contrair Covid, eu não sei se eu vou contrair a forma leve, se eu vou contrair a forma moderada, ou se eu vou contrair a forma grave ou a gravíssima, entendeu? Então, é complicado aí, né? Então, bom, vamos continuar aqui. Algumas considerações com relação ao Covid-19. O Covid-19 é um problema histórico, tá? Afeta tudo e todos, a todos, no Brasil, no mundo, no seu bairro, na sua casa, né? Na sua cidade. E que a gente nós vamos enquanto fator histórico, enquanto momento histórico, contar para as gerações futuras como é que foi e como é que nós entendemos essa questão como um todo. Então, sim, vai ter uma influência muito grande na forma como nós vemos algumas coisas no futuro, né?
Dentre as comorbidades, e o que é comorbidade? Comorbidade. Duas doenças juntas, geralmente uma interferindo e se relacionando com a outra. No caso do Covid, você tem doenças cardiorrespiratórias, a Covid tende a agravar isso, você tende a evoluir para um estado mais grave aí. Então, uma comorbidade, ela é desfavorável para quem tem, né, para o Covid. A mortalidade é muito maior quando você contrai Covid. Então não é simplesmente, porque vai matar velho, porque vai matar não sei o que e tal. Se você tiver problema de asma, por exemplo, o quadro pode piorar muito. Agora, apenas medidas, então, as medidas de isolamento e as de higiene, sobretudo as de higiene e isolamento e higiene, faço questão de frisar, são as que estão promovendo efeito positivo na população. Né? Então, por isso que foi provocado aí o isolamento social, né? Há quem defendesse o que se chama lockdown, ninguém sai para nada, espera passar. Lembra o período de transmissão na prancha lá em cima? Volta lá para você ver depois. Volta lá. O período de transmissão de um pegou agora, outro pegou outro. Como é que a gente... Agora, veja só, até quem é assintomático tem um período de transmissão. Então, imagina todo mundo andando, todo mundo junto, fazendo todas as coisas juntos. Então, daqui a pouco, todo mundo pega. Algumas pessoas defenderam essa questão de que deixava, vamos fazer aí a contaminação geral de todo mundo. Quem tiver de morrer, morre. Quem tiver de viver, vive. É assim que funcionam as coisas, né? É assim, né? Agora, essas pessoas que falam isso não foram lá para morrer, né? Não falaram, não, eu vou morrer porque assim eu viro estatística. Não, não fizeram nada disso, né? Devem ter se isolado também, tá certo? Às vezes as pessoas falam as coisas, mas elas não praticam, elas não trabalham de acordo com as suas próprias regras, não vivem de acordo com as suas próprias regras, elas vivem de acordo com a sua própria conveniência. Mas vamos continuar aqui, porque não é esse o ponto. O ponto é que o isolamento social e a higiene, ele é sim o efeito positivo, e tem efeitos positivos na população para efeito da não disseminação do vírus. O número de vítimas do Covid-19 ele tende a aumentar em grupos de pessoas mal informadas e na classe social mais baixa da população, tá certo? Então, infelizmente, por quê? Mas, professor, eu posso ter? Pode, você pode ter boa informação, mas você tem que sair para trabalhar, pegar trem, pegar ônibus. Ok? E aí você vai estar encontrando com pessoas que pode ser que elas estejam assintomáticas transmitindo. Ou pode ser que elas estejam num sintoma moderado transmitindo. Pensa bem, você já passou perto de uma pessoa, a pessoa espirrou para você do seu lado, para você ver como é que você fica? Já? Você já foi no mercado, a pessoa ficou colada atrás de você para ver como é que você fica? Né? Tem pessoas que, assim, por uma questão até de crença, esse negócio de Covid aí, se pegar, pegou. Pessoas mal informadas, infelizmente. Agora, as pessoas de classe baixa que tenta manter o seu distanciamento, ela sim corre risco de pegar, porque ao ir para o seu trabalho, pegando um trem, pegando ônibus, né? Ela não vai de Uber, ela não vai ali a pé, raros casos, ela não vai de bicicleta, ela não tem opção de ter uma casa em Santos, uma casa no interior, ela não tem opção de fugir daqui, ela não tem essa opção. Ela tem a opção de ficar aglomerado ali, como a gente fica no bairro. E agora tem o advento do retorno às aulas, vamos ver como é que vai ficar isso, né? Mas o que nós temos de salvação? Dentro desse quadro, nós temos aí um esforço muito grande, mundial, inclusive no Brasil, fazendo um trabalho de protagonismo bastante interessante e bastante eficaz, desenvolvendo vacinas para imunizar a população nível mundial. Tá certo? No Brasil já está em fase de teste, nós vamos falar sobre vacina, nós temos um capítulo falando só sobre vacinas, como que elas agem, como é que vai ser essa questão para que haja uma imunidade mundial, né? Estou falando que aí a produção de vacina vai ser bastante acelerada e o Brasil já tem aí, já está em tratativas bastante avançadas para uma vacina eficaz, dado por alguns institutos, mas quando a gente falar de vacina, a gente vai desenvolver sobre isso. Vamos a algumas considerações. Algumas crenças com relação ao Covid-19.
Tomar certos remédios curam a doença. Certos remédios curam a doença. Vamos lá, gente. Se houvesse algum remédio que efetivamente curasse o coronavírus, já tinha que ser feito. Nós não estaríamos com esse tanto de número de pessoas que morreram, como a gente apresentou para vocês. Certos chás curam a doença. Povo que não conhece sua história tem tendência a repetir. Em 1918, 17, 18, não, desculpe, 1919, 1920, no ápice da gripe influenza, da gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas, já falei para vocês, no Brasil saiu aí uma fórmula mágica para você se prevenir da gripe espanhola. Era só você tomar cachaça com mel e limão e açúcar. Desculpe, a cachaça com mel e limão que curava a doença lá. Isso lá da década de 20, final de 1920. Quem gosta de caipirinha? Disse que a caipirinha nasceu dessa percepção, dessa cultura que teve na época. Tomar certos chás curam a doença? Gente, canja de galinha, chá de picão, não. Se curasse, gente, é só pensar, é só ser lógico. Se curasse, haveria postos distribuindo caipirinha de graça para todo mundo, rabo de galo para todo mundo. Se curasse, se a coisa fosse tão fácil, já estaria no mercado. Nossas alturas do campeonato ainda, não tem. Né? Certos gases, como o ozônio, curam a doença. Vou pular essa, que eu não vou nem comentar já. Jesus. Fazer gargarejo com certos ingredientes previnem a doença. Ou fazer gargarejo com cloro, não é para você fazer esse tipo de coisa. Fazer gargarejo com, não, porque ela se manifesta na garganta primeiro, e quando você vai, não sei o que e tal. Gente, quando a gente tem dor de garganta, quando a gente pega gripe, a gente faz gargarejo que nem os loucos condenados, e no entanto, os sintomas da dor de garganta, os sintomas da gripe, eles não passam antes do tempo que eles têm que passar. Eles não são curados. Ele vai fazer pode fazer você se sentir melhor, porque você está fazendo uma higienização local ali. Mas que a doença, que o coronavírus, que o Covid-19 vai... Não vai. Infelizmente não vai. Coronavírus só mata velhos e pessoas doentes e mal cuidadas. Espero que com as pranchas lá em cima que a gente mostrou para você como é que a doença evolui, espero que fique mais claro para você que não é esse o caso. Respostas simples para perguntas complexas geralmente são erradas, por amor a Deus. Não dá. Coronavírus só mata velho e pessoas doentes e mal cuidadas. Não, você precisa se informar um pouquinho mais. Né? Você tem pessoas, é uma série de situações que tem que acontecer. Não, eu tenho imunidade, eu ganho imunidade, por isso que eu tenho que pegar coronavírus. A gente ouve essas bobagens, desculpa, a gente ouve essas coisas. E então, assim, vamos agir com um pouco mais de inteligência, né? Vamos pensar um pouco mais nessas coisas de uma maneira mais sincera. Não conheço pessoas que tenham se infectado pelo coronavírus. Difícil, hein? Ou então, se eu conheço, se a pessoa está infectada, não houve mortes. Eu tenho, para mim, é triste dizer, mas desde as pessoas que tenho no meu primeiro círculo de amizade, do segundo círculo de amizade, eu já tenho várias pessoas e todos os dias eu recebo notícia de que do meu segundo círculo de amizade, por exemplo, ontem já faleceu o irmão de uma amiga, avô de outro, o filho de outra, e por aí foi. Né? Tem gente que está fazendo até conta de quantas pessoas, né, no que ele teve notícia perto dele que faleceram. Eu, infelizmente, tenho algumas e por isso a gente recomenda que vocês se previnam o máximo possível. Né? Os números do coronavírus não são conclusivos. Existe sim, os números são conclusivos, os números de mortes sim são conclusivos,
cuidado com essas coisas, cuidado com o que a gente chama de guerra de narrativas. Existem muitas pessoas que defendem o seu interesse, infelizmente, defendem o seu interesse pessoal, interesse, eu vou dizer aqui, ou é interesse político, ou é interesse de imprensa, ou é interesse de justiça, ou é interesse de ciência. O cara que fala assim, não, você vai tomar esse negócio porque você vai melhorar, ele não tem a certeza, porque não tem um remédio para dizer assim, olha, este remédio ajuda na recuperação do coronavírus, né? Toma canja de galinha, tá? Funciona também. Desculpa, mas aí ele está passando para você efeito placebo. Isso é uma narrativa dele, porque ele é médico, ele tem autoridade, ele vai falar, e eu também o que eu vou fazer? Né? Então, a gente aceita, né? Porque acaba não tendo outra opção, não tendo outra escolha, né? E a gente não sabe ainda, não tem claro ainda se aquela doença, ela em mim, nas pessoas que estão infectadas, né? Está no estado grave, está no estado leve, está no estado moderado. Então, dá lá logo para ver se ajuda ali de alguma maneira, mas não há uma certeza de que esses remédios curam, senão a busca incessante da vacina no momento, que é aquilo que a gente tem que esperar e procurar ajudar o máximo possível para que chegue logo, tá certo? Mas cuidado com essas guerras de narrativas, de pessoas que se dizem autoridades, de repente o cara vira médico, de repente o cara vira promotor de determinados, não só medicamentos, mas de tratamentos, de posturas, de comportamentos que são que não resolvem. O que resolve? O que tem resolvido? Isolamento. É o que tem resolvido. Você procurar no mercado, gente, nossa, o mercado é terrível, né? Mercado virou praia agora, né? Mercado parece boteco, parece todo mundo, você leva criança, avó, vai todo mundo no mercado passear, né? Vamos passear no mercado. Dá para ir uma pessoa só no mercado fazer a compra? Não, eu levo todo mundo, porque eu não aguento ficar mais em casa. E aí começa aquelas coisas, né? Infelizmente, eu sei, a gente sabe, todo mundo sabe que é difícil você ter que tomar uma postura de isolamento, mas nós precisamos também aprender a estudar mais para que quando chegue esse tipo de coisa a gente tenha recursos para combater. Infelizmente é o que temos para o momento. As pessoas que estão se salvando são as pessoas que estão conseguindo se isolar mais. E infelizmente a classe social mais afetada com isso são as classes sociais mais pobres, que por falta de conhecimento, de alguns conhecimentos técnicos, tomam atitudes de acordo com pessoas que ficam espalhando as suas próprias crenças para que as pessoas se salvem ou se sintam salvas, né? Lobos em pele de cordeiro no meio do rebanho. Beijo para todo mundo, se cuida, tá? Procura se informar, cuidado com as crenças, ok? A gente se vê daqui a pouco, ou logo mais. Tchau!